Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, a gente vai começar hoje a falar sobre teoria do octeto. É um assunto novo, então vamos lá. O que eu gostaria de falar antes de começar, né? Umas coisas um pouco gerais, vamos dizer assim. Os elementos, né, os átomos na natureza, aliás, todo fenômeno natural, ele tende a acontecer de modo a criar maior estabilidade, né? As ligações químicas, elas funcionam a partir desse princípio, né? As ligações químicas, que é nada mais do que a formação de uma substância. Para eu ter uma substância, eu tenho que ter um conjunto de átomos, certo? Então, para eu ter a formação de uma substância, eu preciso ter ligações químicas. E as ligações químicas, elas acontecem em nome dessa estabilidade. É para os átomos se tornarem mais estáveis. Por isso, eles criam ligações uns com os outros. Vocês vão entender melhor daqui a pouco, ó. Vamos relembrar, então, essa questão do modelo atômico, né? Aqui, ó, a gente tem o modelo atômico Rutherford-Bohr, né, no qual eu tenho um núcleo. Nesse núcleo eu tenho as partículas positivas, que são os prótons, as partículas neutras, que são os nêutrons, e ao redor desse núcleo eu tenho girando os elétrons, cada um em sua órbita, cada um no seu nível de energia específico, tá? Uma outra forma de visualizar essas órbitas dos elétrons, os níveis, os diferentes níveis de energia, é assim, tá? Então, aqui eu tenho o núcleo e ao redor do núcleo estão os elétrons, certo? O núcleo com partículas positivas aqui, essas daqui, né, rosas, e as partículas neutras, que são as azuis, azul claro. Essas partículas, portanto, são os elétrons. O que acontece? Os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles são atraídos com mais intensidade, porque lembra, partícula positiva e partículas negativas se atraem. Então, o que acontece? Esse elétron que está aqui, ele está sendo atraído pelo núcleo de uma maneira muito mais intensa do que esse elétron. Então, o que acontece? Quando eu vou ter a realização de uma ligação química, essa ligação química sempre acontece através deste elétron aqui, né? Desses últimos elétrons que estão nessa órbita. Quando a gente fala dessa camada, né, desse nível de energia, o nome mais químico para ela seria camada de valência. Camada de valência é um termo para designar a última camada do átomo com elétrons, tá? Então, camada de valência é a mesma coisa que eu falar a última camada. A última camada com elétrons, camada de valência. Então, essa daqui, ó, que eu tô passando a seta, é a camada de valência desse átomo, porque é a última camada, certo? Então, vamos voltar um pouquinho a analisar a tabela periódica, tá? Essa daqui é a tabela periódica que a gente está acostumado, né? Ainda que faltem aqueles 3 elementos aqui, não tem problema, porque no momento a gente não vai estudar eles. Quer dizer, vamos estudar, mas não especificamente eles, né? A gente tem essa classificação em metais, ametais e gases nobres. O que eu quero retornar e falar com vocês sobre a tabela periódica? Lembra, os gases nobres, uma das características mais importantes dos gases nobres era justamente porque eles são estáveis. E por que eles são estáveis e os outros não? Os gases nobres, eles têm a sua estabilidade também devido a terem 8 elétrons nessa última camada aqui. Então, todos os gases nobres, que são aqui da família 18, ou antiga 8A, todos eles, na sua camada de valência, ou última camada, têm 8 elétrons. E o que os outros elementos fazem? Os elementos representativos.
Tá vendo? Os outros elementos, eles vão criar ligações entre si, de modo que eles tenham, cada um, 8 elétrons na última camada. Isso serve para os elementos representativos. Elementos representativos são esses que estão em rosa aqui, ó. Tá? Então, elementos representativos querem ter a mesma quantidade de elétrons na última camada que os gases nobres. Então, por isso, eles fazem ligações uns com os outros, para ficarem com 8 elétrons na última camada. Por isso, teoria do octeto, tá? Os metais de transição a gente vai estudar em outra oportunidade. Por enquanto, a teoria do octeto é válida para os elementos representativos. Agora, vocês também podem se perguntar, né? E o hidrogênio? O hidrogênio, assim como o gás hélio, ele tem um comportamento especial, peculiar. Por quê? O gás hélio, ele é um gás nobre, portanto, ele é estável, né? Ele é super estável, ele não vai reagir facilmente. Só que ele não tem 8 elétrons na última camada, ele é uma exceção. Ele tem 2 elétrons na última camada. O hidrogênio, ele quer assumir uma postura semelhante à do gás hélio. Então, ele também se torna estável com 2 elétrons na última camada. Por isso que ele está com uma cor diferente aqui. Todos os outros elementos, os átomos dos outros elementos, né, se tornam estáveis com 8 elétrons na última camada. O hidrogênio, com 2 elétrons, já está estável, tá? Outra coisa importante sobre tabela periódica. Esses números que estão aqui, ó, dos elementos representativos, tá vendo? 1, 2, depois a gente vai pular aqui para 13, 14, 15, 16 e 17, e também o 18, né, que é os gases nobres. O que que eles indicam? Eles indicam a quantidade de elétrons que cada um desses elementos tem na sua última camada. Então, ó, a gente chama de família esses números. Então, todos os elementos dessa coluna, dessa família, da família 1, tem 1 elétron na última camada. Todos os elementos da família 2 têm 2 elétrons na última camada. Então, por exemplo, o magnésio, que está aqui na família 2, ele tem 2 elétrons na última camada. O que que ele vai fazer? Ele pode doar esses 2 elétrons e ficar com 8 elétrons na camada anterior, e aí sim permanecer estável, ou ganhar 6 elétrons. Normalmente, ele vai doar esses 2 elétrons e ficar com 8 elétrons na camada anterior. Porque é mais fácil, né? Lembra que a natureza ela vai por caminhos mais simples. Então, é mais fácil que ele doe 2 elétrons do que receba 6. Aqui do outro lado, ó, a família 13, todos os elementos aqui têm 3 elétrons na última camada. Então, o alumínio que está aqui, ó, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Família 14, todos os elementos aqui têm 4 elétrons na última camada. Família 15 tem 5 elétrons na última camada. A família 16, 6 elétrons na última camada. A família 17, 7 elétrons na última camada. E por fim, os gases nobres, que a gente já sabe que tem 8 elétrons na última camada. Aí, por exemplo, esse daqui, o S, é o enxofre. O enxofre, a gente já sabe que ele tem 6 elétrons na última camada. Então, é muito mais fácil que o enxofre receba 2 elétrons e nessa camada que ele já tem 6 elétrons, ele permaneça com 8 elétrons. Então, quando ele for realizar uma ligação química, ele vai procurar realizar ligações químicas com algum elemento que possa doar 2 elétrons para ele, certo? Então, por enquanto, o que é importante nós sabermos? Aqui, todo mundo tem 1 elétron, 2 elétrons na camada de valência, 3 elétrons na camada de valência, 4 elétrons na camada de valência e assim por diante, tá? Outra informação importante sobre a tabela periódica. Esses números que estão aqui, ó, também não estão por acaso.
Esses são as linhas horizontais, são os períodos. Então, o que que eles querem dizer? Todo mundo que está na família 1, família não, no período 1, que é a linha horizontal, que seria todo mundo, o H de hidrogênio e o HE do hélio, significa que eles têm somente uma camada. Então, aqui, ó, eles teriam somente uma camada ao redor, girando com elétrons, girando ao redor do núcleo. Essa linha, a segunda linha, que tem um 2 aqui, ó, todos esses elementos têm duas camadas. Então, significa que aqui, ó, ao redor do núcleo, eles têm duas camadas de elétrons girando ao redor do núcleo. O 3, todos os elementos 3 camadas, até as 7. Então, aqui, todos os elementos têm 4 camadas, todos esses elementos têm 5 camadas girando ao redor do núcleo, todos esses elementos têm 6 camadas, e esses daqui, todos com 7 camadas, tá? Então, esses números não estão dispostos ao acaso, tá? Então, um jeito de localizar um elemento é falando isso. Por exemplo, se eu falar, eu estou procurando um elemento que tem 4 elétrons na última camada e está localizado no período 2. Então, você já sabe que quem tem 4 elétrons na última camada pertence à família 14. Então, você sabe que você vai encontrar ele nessa coluna. Se eu falei que ele está no período 2, olha só, ele está aqui no período 2, então só pode ser o carbono. É como jogar a batalha naval, hein? Então, ó, 14, 2 é o carbono. Se eu falar, por exemplo, esse elemento químico tem 3 elétrons na última camada e está localizado no período 3. Então, aqui está o período 3. E 3 elétrons na última camada só pode ser o alumínio, certo? Façam essa numeração na tabela periódica de vocês, ó. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quem quiser também pode colocar esses daqui. Só que nós não vamos estudar os metais de transição por enquanto, tá? E esses números aqui, ó, de 1 a 7, certo? Então, é isso, ó. A teoria do octeto, ela vai informar pra gente o quê? Que os elementos representativos, que são esses daqui, eles vão buscar fazer ligações com o objetivo de se tornarem mais estáveis. E eles ficam estáveis com 8 elétrons na última camada, assim como os gases nobres. Então, o que que acontece? É mais ou menos isso daqui, ó. O cloro, que tá aqui, ó, na família 17, bem aqui, ele tem 7 elétrons na última camada, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sódio, por sua vez, ele tem, tá bem aqui, ó, na família 1, ele tem apenas 1 elétron na última camada. Então, o que que vai acontecer? Quando eles estabelecerem uma ligação química, o sódio vai doar esse elétron para o cloro vai permanecer com 8 elétrons na última camada. O sódio, essa não será mais a sua última camada, né? A penúltima camada agora é a nova última camada. E nesta última camada ele fica com 8 elétrons. Certo? Por enquanto é isso, pessoal. A gente vai conversando melhor sobre esse assunto, tanto na aula ao vivo, quanto por e-mail, se vocês tiverem dúvidas. E por enquanto é só. Tenham um bom dia aí e tchau, tchau. Até mais.